Oi, meninas, tudo bem com vocês? Não, vim aqui gravar esse vídeo em pé, que eu não consigo ficar sentada, gente. Não consigo ficar sentada para falar desse livro, né? Maravilhoso. Mostrei pra vocês, fiz aqui um esqueminha aqui que eu vou tentar seguir, tá? Pra tentar resumir o vídeo também, pra não ficar um vídeo muito longo. Mas então vamos lá. Conversei com quase todas vocês, né? E a maioria tem dificuldade, está tendo dificuldade em ler o livro de Jó. E assim, eu vim aqui para te dizer uma coisa. Não acredito que você tá tendo dificuldade com o livro de Jó. Tem uma coisa para te falar. Tá tudo bem. Tá tudo bem você ter dificuldade, tá bom? Porque o livro de Jó, na verdade, ele é tecnicamente considerado o livro mais difícil da Bíblia. Vocês sabiam disso? Pois é, ele é um livro bem complicado, né? Vocês já perceberam aí que ele é uma poesia pura. Na verdade, ele começa em prosa, né? Contando ali a história, e depois ele entra numa poesia densa, muito mesmo. E o que que acontece com esse tipo de linguagem? Poesia em português já é difícil de entender. Para quem gosta, ok. E quem não gosta de poesia? E quem tem dificuldade com poesia? Sente mais ainda. E aqui nós estamos tratando de uma poesia hebraica, que é bem diferente a estrutura da poesia brasileira, por exemplo. Então, vamos lá. Eu dividi aqui em 4 partes para falar com vocês sobre esse livro que é ao mesmo tempo difícil, mas maravilhoso, porque ele entra no íntimo do nosso ser, né? Ele vasculha ali o ser humano e mostra várias perspectivas que nós podemos nos colocar dentro, né? Mostra os amigos que a gente pode se colocar no lugar, mostra Jó que a gente se coloca no lugar, inevitavelmente, e aí e mostra Deus que a gente também tenta ver se fosse comigo, como eu reagiria, né? Então tem tudo isso. E aí, o que que acontece, gente? Vou pegar minha Bíblia aqui para ajudar. A gente começa ali lendo Jó, né? Aí o primeiro e o segundo capítulo, maravilha, prosa, tá explicando, tá contando ali sobre a vida de Jó, contando que Deus estava fazendo ali uma reunião, uma convenção ali no céu, né? E aí chegaram alguns anjos para serem interrogados e vem Satanás junto. E aí aqui no capítulo 1, a gente tem a riqueza de Jó, né? A gente tem tudo que é Jó, o que que acontece? O demônio pedindo a Deus autorização para poder mexer com ele. E aí vem o começo do sofrimento de Jó. E o capítulo 2, o sofrimento aumenta, né? Porque o diabo viu que ele não negou a Deus pelos bens que ele perdeu e pelos filhos que ele perdeu, e falou que ele deveria ser tocado na pele, que aí sim ele iria negar ao Senhor. Lembrando que, qual foi a fala de Satanás aqui? Ah, mas o Senhor cuida dele tão bem, como que ele não ia adorar o Senhor? E a gente vê que isso não tem nada a ver, porque hoje, por exemplo, a gente conhece pessoas aí super ricas, bem-sucedidas, saudáveis, que não estão nem aí para Deus, que não dão a mínima para o Senhor, nem lembra que Deus existe. Então, isso não é uma lógica que tem a ver, né? Ah, então a pessoa tá bem-sucedida, tá cuidada, tá saudável, ela vai amar a Deus, como se fosse algo assim, matemático, né? E não é. E é justamente isso que esse livro vai tratar. A vida não é lógica, não é uma matemática, não é uma ciência exata. Ela é cheia de nuances que muitas das vezes nós não vamos entender. Então começa o capítulo 1 e 2 com essa prosa, contando, e aí no capítulo 1 e 2, quer dizer, o livro todo de Jó, a gente pode, vamos imaginar, eu vou usar aqui várias metáforas para a gente tentar entender, tá bom? Então, por exemplo, vamos imaginar agora um sanduíche, né? Aqui já tá na hora do lanche, vamos imaginar um sanduíche bem gostoso aí, e o livro de Jó como um sanduíche. Então, seria a parte de cima, o prólogo, né, que é ali a introdução, o início seria o capítulo 1 e 2, o meio seria o debate deles, e o fim seria o epílogo, que é a resposta de Deus. Então, como que acontece? No primeiro e no segundo capítulo aqui, o início, é a prosa contando a história.
O meio, que seria ali, né, o debate, que é a poesia em si, começa uma poesia densa, extremamente profunda, né? E essa poesia, que é o debate, ela vai durar do capítulo 3 até o capítulo 42, versículo 6. Pensa, meu Deus, é muita poesia. E aí, termina o sanduíche aqui com a resposta de Deus. E, quer dizer, com a resposta de Deus, não, no finalzinho ali, a prosa de novo, no capítulo, finalzinho do capítulo 42, né? Falando, a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que ter em mente também que o livro de Jó, ele não é um livro de história comum, né? Não é. Ele é um livro diferente. Não é, é diferente de tudo que a gente já viu, tudo que a gente já leu. Então, isso também ajuda a gente a ficar mais tranquilo. Então, tranquilo, né? Foi lá. Que tipo de livro que é Jó, então? Já que ele não é um livro de história comum, ele é que tipo de história? Ele é um drama poético, tá? Um drama poético. A gente tá vendo aí, né? Que drama, que drama. Meu Deus do céu. Pra vocês entenderem melhor, que na verdade eu tô fazendo esse vídeo pra ver se a gente consegue entender melhor essa história de Jó, né? Ó, vocês vão, na hora que eu falar isso aqui, vocês vão identificar. Sabe aqueles filmes musicais que a gente assiste? Que as pessoas estão conversando, estão atuando, estão conversando ali, e do nada, de repente, a pessoa começa a cantar? Não é assim? Igual os filmes da Disney, a pessoa tá conversando, tá, não sei o que, aí de repente, começa a cantar. Então é a mesma coisa, é a mesma coisa. É como se a prosa fosse a parte da conversa do filme. E aí, quando começa a poesia, os personagens começam a cantar as suas dores, as suas convicções, né? Então eles começam a cantar. Por que poesia, Janaína? Por que tinha que ser poesia? Por que não pode ser prosa do começo ao fim? Eu acho que essa aqui vocês todas vão entender e vão concordar. Gente, sabe quando você passa por uma dor? Por exemplo, um luto, uma perda. E, assim, se perguntassem para você definir o que você está sentindo, para você explica a sua perda, explique o seu luto. A gente consegue pôr em palavras o que a gente está sentindo naquele momento, naquela dor? Gente, a gente não consegue, porque não tem como explicar. Não tem como eu ser lógico numa dor tão imensa como a perda de algo, de alguém, um luto. Então, a poesia, ai meu Deus, eu sou apaixonada, então fica difícil, né? A poesia, ela nos ajuda, ela é o único recurso que consegue fazer a gente sentir a dor do personagem. Aqui, o livro de Jó, ele não quer nos explicar algo. Ele não vem aqui para explicar, para fazer a gente entender algo lógico. Ele não quer vir explicar, trazer uma informação. O propósito do livro de Jó, aqui na poesia profunda, nos debates, o propósito dele é fazer a gente sentir, a gente entrar, ruminar, mastigar a dor do personagem. Aqui, a única forma escrita possível de poder manifestar a dor, o sentimento de perda, a angústia, a dúvida, a incerteza é a poesia. Porque a poesia, ela dá muitos recursos, vai as metáforas, vai as hipérboles, vai o recurso aqui das rimas. Por que é tão difícil, né? Vou entrar na parte 2. Então, a parte 1 foi a estrutura ali, o sanduíche. Epílogo, miolo e prólogo, o miolo e o epílogo, né? O prólogo, o meio e o epílogo. Agora, a parte 2 é a linguagem, que é a poesia. Mas por que é uma poesia tão difícil de entender? Porque se trata de uma poesia hebraica. Qual que é a principal diferença da poesia hebraica da poesia brasileira, por exemplo? Gente, a poesia hebraica, ela tem uma coisa chamada paralelismo hebraico. Paralelismo de paralelo, né? De ser parecido. O que ela rima? Ela rima pensamentos, ideias, ao invés de som. Então, quando a gente está lendo Jó,
A gente não vê assim, coração, ação, chão, perdão, amor, dor. A gente não vê isso. Mas a gente sabe que é uma poesia. Então, por quê? Como assim? O que está acontecendo? Porque a poesia hebraica usa esse recurso chamado paralelismo hebraico para rimar pensamentos, ideias. Então, até eu coloquei um aqui para a gente entender melhor. Um exemplo, ó, lá em Jó 3:11, ele fala assim: por que não morri eu na madre e saindo do ventre não expirei? Então, é a mesma coisa que ele tá falando, vocês estão entendendo? Por que não morri eu na madre? Então, o quê? Por que eu não morri dentro do ventre da minha mãe? Ou então, por que saindo do ventre não expirei? Ou seja, é a mesma coisa que ele tá falando. Mas por que essa repetição? Porque é a mesma pergunta dita duas vezes. Por quê? Para enfatizar o sofrimento, para enfatizar a dor. Então, na poesia hebraica, a gente não vai ver os sons rimando, a gente vai ver as ideias se conectando. E essas ideias, elas vão se repetir o tempo todo, mas elas podem dar uma ideia e outra repetir para enfatizar, como foi esse caso. Pode ser para contrastar a ideia ou para expandir a ideia. Então, uma hora ele vai falar uma coisa e a outra ideia vai vir expandindo aquela. Uma hora ele vai falar uma coisa e a outra vem para contrastar. E uma hora ele vai falar uma coisa e a outra vem para enfatizar. Igual foi esse caso, para mostrar. Eu tô sentindo muita dor. Você, espectador, você, leitor que tá me ouvindo, que tá me lendo, você consegue sentir a minha dor? Não é para você passar rápido por aqui. É para você passar devagar, é para você ruminar, é para você... Então, se eu li rapidão aqui, por que não morri eu na madre? E a outra já vem saindo do ventre e não expirei. É a mesma ideia. E mesmo que eu leia rápido, ou que eu esteja, né, não prestando atenção, o meu cérebro vai trazer esse sentimento para mim. Tanto que as pessoas que estão lendo estão comentando, né? Nossa, é muita lamentação, é muita tristeza, porque nós estamos conseguindo sentir essa tristeza dele, né? Então é isso. Essa é a parte 2. Como ler? Como ler a rima de ideias? Tentando captar cada ideia, né? A gente vai ler. Gente, não vamos focar nos discursos em si, sabe? No que eles estão falando e ficar presos e nos perder, que é a parte 3. Eu coloquei assim, o grande debate, né? Que a parte 3 vem falar do grande debate, o debate ali entre os amigos de Jó. Não vamos nos perder nos debates. Vamos tentar nos ater no significado. Então, vamos lá. A gente tem dois lados aqui, como se fosse um jogo de futebol, né? A gente tem o time A e o time B. O time A são os amigos de Jó e o time B é Jó sozinho. Então, a gente tem os amigos dele ali agindo como se eles fossem advogados de Deus. Eles estão defendendo Deus para Jó. Eles estão tentando provar para Jó a opinião deles, que qual que é? Já foi dito muito aqui no grupo, né? Que a vida é uma ciência exata. Você colhe o que você planta, você tem o que você merece, né? Então, eles tentam fazer isso de tudo. Eles falam que o mundo é uma troca. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você peca, você recebe o mal. E dentro desse sentido que eles acreditam fielmente, nós vimos ali que eles acreditam fielmente nisso, eles vão tentar defender o ponto de vista deles. Então, eles começam também dentro da poesia, que é maravilhoso, é lindo ou difícil demais e muito complicado, mas enfim, eles começam a falar ali a opinião deles, a defender os argumentos deles de forma poética, usando o paralelismo hebraico também, defendendo, falando uma ideia e a outra ideia, defendendo, então por isso às vezes se torna repetitivo e difícil. E cansativo para quem não gosta também, né, gente? Do outro lado, a gente tem Jó, que é o sofredor honesto, né? A gente pode chamá-lo de o sofredor honesto. Ele tem certeza absoluta que não fez nada para merecer aquele sofrimento. Então, qual que é o grande debate? Eu tenho meus amigos de um lado, falando que eu mereço viver aquilo que eu tô vivendo, e eu, do outro lado, tendo certeza absoluta no meu coração de que eu não mereço, eu não fiz nada para merecer aquilo. E o embate ali do debate vai se aprofundando, porque eles querem por tudo que Jó confesse os seus pecados.
E Jó não tem pecado para confessar dessa forma, né? Porque ele vivia pedindo perdão para Deus e fazendo sacrifício, que era a forma de pedir perdão para Deus naquela época, fazendo sacrifício e servindo a Deus. Então, mesmo que ele tenha pecado, óbvio que ele peca, tá, gente? Todo mundo peca todos os dias, mas ele fazia sacrifícios com muita frequência por causa dos pecados. Então, na cabeça de Jó, ele não tinha motivo nenhum para estar sofrendo daquela forma. E aqui eu quero abrir um parênteses. Não, eu acho que eu vou fazer outro vídeo para esse aqui vai ficar muito grande. Mas enfim, depois eu quero falar sobre essa questão de Jó, tá? De Jó achar que ele não merecia esse sofrimento todo. Mas enfim, o que acontece com a briga nesse debate dos amigos com Jó? Gente, a poesia, ela vira uma briga, literalmente, né? Ela vira uma briga. Então aqui, Jó usa as palavras para questionar, para reclamar, para impor seu ponto de vista, e os amigos dele também, né? Aqui, o mais importante que a gente vai entender é que Jó é honesto, ele é super honesto. E essa honestidade dele tão dolorosa, tão profunda e tão crua, muitas vezes, nos mostra aquilo que já foi dito no grupo também, que Deus, ele aguenta a nossa honestidade, Deus aguenta a nossa mazela, nossa dor, nossa angústia, nossa incredulidade, né, de por que isso está acontecendo, nossas dúvidas, nossa falta de entendimento das coisas desse mundo. E Jó fala tudo que ele pensa, tudo para Deus, e Deus aceita, Deus não deixa de amar ele por causa disso. E ele não blasfema, ele não é desonesto, ele não nega Deus, mas também não nega a si próprio, não nega o seu sentimento, não nega seu sofrimento. Ele fala tudo, joga tudo, e a gente aprende que, ok, Jó não foi rebelde, né? Ele apenas estava sendo verdadeiro com a sua angústia, com a sua agonia, transformando essa agonia numa poesia lindíssima, belíssima, profunda demais e que toca os nossos corações. Não tem como. Mesmo que você não goste de poesia, não tem como ler o livro de Jó e ficar apático, né? A gente é tocada por tudo que ele fala e por tudo que ele traz. E para finalizar, a parte 4 é o quê? A resposta de Deus, que é outra poesia linda, maravilhosa, incrível, dá vontade de ler ela todinha aqui, mas como tá lá no capítulo 42, eu não vou ler, tá bom? Mas o que acontece, gente? O final que ninguém quer ter. Se fosse um filme, como eu falei aqui, é um musical, começa ali. E todo musical tem um final, toda história tem um final, né? Hoje em dia tem alguns filmes aí que não tem um final tão legal, mas geralmente tem um final explicado, ou então, se você não entendeu o filme, você vai lá no YouTube, coloca lá filme, final explicado, tem alguém ali que tá explicando pra você. Aqui, Jó não teve explicação nenhuma. Jó sofre aquele horror todinho que a gente vê, que a gente se pergunta, meu Deus, será que eu conseguiria passar por isso? Creio que não. É muito sofrimento, é muita tristeza, é muita coisa ruim que aconteceu com ele. Ele passa por aquilo tudo, pergunta a Deus, questiona, e Deus aparece para ele. Deus fala com ele. E Deus não traz resposta. Acredita, meninas? Deus não manda para ele lá um arquivo bonitinho lá com tudo. Jó, tá aqui, meu filho, a sua resposta. Pode ler aí e descobrir por que você passou por tudo isso. Deus nem sequer dá moral para as perguntas de Jó, para os questionamentos de Jó, para tanta coisa que Jó falou, que se Deus aparecesse, se Deus me respondesse, se Deus ouvisse Jó, Deus simplesmente usa a poesia para quê, minhas amadas? Para mostrar as estrelas, para falar das estrelas, para falar dos animais, para falar da profundidade, da imensidão do mar. Gente, é a poesia mais linda do mundo. Deus começa a falar do universo, da natureza, da vida animal, das estrelas do universo, da vida marinha, do mar, das estações. E aí Deus fala assim para Jó que se você não consegue entender a forma que eu cuido da natureza, Jó, é como se ele falasse, eu tô fazendo uma paráfrase, né? É como se ele falasse isso, é claro que ele não fala dessa forma, mas é como se ele falasse assim, Jó, meu filho, se você não consegue entender a forma que eu cuido da natureza,
como que você vai querer entender os mistérios do sofrimento? Não tem como. Não tem como você entender. E aí Deus, de uma forma brilhante, vai falando tudo aquilo com Jó. E o que acontece no final? Jó não tem resposta para as perguntas dele, mas ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Gente, isso é lindo demais. Ele tem um encontro real com Deus. Ele tem um relacionamento real com o Senhor. Ele começa a ouvir Deus e tudo perde o sentido, sabe? Sabe aquele encontro que você tem com o Senhor, que às vezes você tá tão mal, você tá com tantos questionamentos na sua mente, você tá com tantas respostas que você queria, você tá perdida, você tá triste, tá abalada, tá angustiada, você tá pedindo direção, você tá passando por uma dor, por um luto, por um sofrimento, por uma doença. E aí você vai para Deus perguntar, chorar, clamar, querer. E quando você toma consciência da presença dele, sabe aquela presença que você fala assim, nada importa? Nada importa. Eu não fui curada, nada mudou na minha vida, eu não consegui o emprego que eu queria. As perguntas que eu tinha não foram respondidas, eu continuo desesperada e sem direção. Mas é como se tudo isso tivesse num volume super alto e Deus, a presença dele, desligasse o volume e a gente ficasse naquele silêncio da presença dele e tudo deixasse de ter aquele peso que tinha antes. Sabe a presença de Deus na nossa vida, nós termos ele, nós termos a consciência, o Senhor está aqui, ele está comigo. E aí parece que tudo toma um rumo diferente, tudo ganha a proporção devida, sabe? Porque nós colocamos proporções indevidas para as coisas que vêm na nossa vida. E é como se Deus estivesse falando isso para Jó. Ali, quando Jó está conversando com Deus, quando Deus está fazendo isso tudo, irmãs, lembrem-se, Jó continuava no chão, detonado, doente, prostrado, acabado. Tudo de ruim que ele tinha acabado de falar, continuava a mesma situação. Mas ao ouvir Deus, ao conhecer o Senhor, tudo mudou na vida de Jó. E aí vem a frase brilhante que ele fala, né? Eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Gente, isso é uma virada que tem que ter na vida de todo cristão. Quando a gente tem consciência da presença de Deus na nossa vida, nada mais interessa, nada mais tem peso. Porque o que a gente precisa é dele, é só dele, é a graça dele, a graça é suficiente para mim, a graça me basta. A minha graça te basta. E foi isso que Jó percebeu antes da graça. Antes da graça, Jó percebeu isso. Que Deus era suficiente. Que não importava o que tinha acontecido, por que tinha acontecido. Jó não pede restituição, Jó não pede para mudar a vida dele. Ele simplesmente se entrega ao encontro com o Senhor. E reconhece que ele não conhecia o Senhor. E depois disso, tudo muda. Tudo muda, né? E aí lá no final, que não é spoiler, né, gente? Porque mesmo quem nunca leu a Bíblia sabe a história de Jó. Tem N músicas aí, historinhas aí contando. E lá no finalzinho do capítulo 42, quando volta a prosa novamente, a gente tem aqui a volta, né, das coisas de Jó. E aí Jó recebe prosperidade em dobro. Então, tudo que Jó, a partir do verso 10, lá do capítulo 42, e Deus ainda repreende os amigos, manda Jó orar pelos amigos. Gente, que Deus é esse? Bom, não expliquei o livro. Se vocês estavam esperando que eu explicasse o livro, eu não fiz isso. Eu só expliquei a estrutura. Por que a linguagem da poesia? Porque a poesia é a linguagem das emoções. Por isso que é importante que seja usada a poesia, né? É a única forma da gente entender o sentimento dele ser transmitido por meio da poesia. Aí a gente tem o grande debate, que o livro praticamente é o debate dos amigos com Jó. Depois acho que eu vou gravar um outro vídeo sobre isso. E aí depois a gente tem a resposta de Deus, que é isso.
Gente, espero que vocês leem, que não desistem de Jó. Hoje está no capítulo 9, né, para quem tá na progressiva. E tem muita coisa pela frente. É um livro maravilhoso, abençoa nossas vidas, é muito real, muito verdadeiro. E é isso.